Meus irmãos, nós temos, durante este culto e também durante a nossa vida cristã, feito coisas que às vezes nós consideramos normais, mas quando nós olhamos bem a fundo, nós começamos a perceber que são coisas extraordinárias. Eu não sei se os irmãos começaram a pensar sobre isso já, mas no culto de hoje, por exemplo, nós oramos a Deus, nós falamos com Deus, nós pedimos perdão a Deus, nós nos achegamos aos pés de Deus e conversamos com Ele. E nós fazemos isso muitas vezes em nossas casas, nós fazemos isso em todos os momentos, nós fazemos isso até mesmo de maneira informal muitas vezes, derramando nossos corações diante de Deus. Eu não sei se vocês já pararam para pensar como isso é grandioso, como isso é maravilhoso. É algo que ultrapassa o senso do comum, porque quando nós fazemos isso, nós chegamos ao Deus de Israel. Nós chegamos àquele que é o Criador de todas as coisas. Quando eu começo a pensar sobre a graça de nós podermos nos achegar até Deus e conversar com Deus e saber que os nossos pecados estão perdoados diante de Deus, isso para mim é maravilhoso demais de saber. E hoje eu queria falar sobre isso. Queria falar sobre esse mistério impressionante de nós termos a salvação. E por meio dessa salvação, nós podemos estar em contato com o nosso Deus. Hoje eu queria falar sobre o mistério do Evangelho. Sei que é um tema que nós temos ouvido e conhecemos, mas quanto mais ouvimos sobre isso, mais isso fixa em nosso coração e mais nós agimos com base nele. Abramos a palavra de Deus, meus irmãos, Efésios capítulo 3. Vamos ler dos versículos 1 até o versículo 13. O que é esse grande Evangelho? Efésios, capítulo 3, versículos 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas, no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Até aí, vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a sua palavra, pedimos neste momento, fala conosco, nos ajude a compreendê-la e nos ajude também a aplicá-la em nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,
Como eu disse, esse texto fala mais especificamente a respeito da graça da salvação de Cristo. E quando nós olhamos para a carta inteira que Paulo envia para a igreja de Éfeso, é uma carta que fala sobre a salvação. Lá no capítulo 1, se vocês depois quiserem ler nas suas casas, ele fala sobre a salvação como algo que vem da parte de Deus. E da parte de Deus eu digo da Trindade. Deus Pai escolhendo aqueles que serão salvos, Deus Filho, aquele que vem a este mundo e morre pelos nossos pecados, e o Deus Espírito Santo, que é aquele que nos cela e garante que nós iremos até o céu estar ao lado do nosso Deus. No capítulo 2 ele fala novamente sobre a salvação, naquele texto que nós conhecemos e é muito famoso, onde diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e que isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vemos que Paulo está falando sobre a graça da salvação desde o capítulo 1 e passa para o capítulo 2. E no capítulo 2 ele fala sobre essa salvação pela graça, dizendo que pela graça de Deus, não só os judeus podem ser salvos, mas também aqueles que não são judeus, os chamados gentios. E ele deixa muito claro que quando Jesus morre naquela cruz, ele abre o caminho para que não apenas os judeus sejam salvos, mas todo aquele que crê no seu nome. E no capítulo 3, que é o texto que a gente começa a ler hoje, é um texto em que Paulo desenvolve um pouco mais sobre essa união entre judeus e gentios, sendo salvos por Deus. Meus irmãos, esse texto fala a respeito de um grande mistério. E esse grande mistério da parte de Deus diz respeito a um plano que Deus tem, um plano que Deus fez desde o início. E hoje eu queria responder para os irmãos 3 perguntas. A primeira delas é: qual é este plano de Deus que nós viemos a conhecer melhor no Novo Testamento, mas que foi um mistério durante tantos anos? Qual é o plano de Deus? Segunda pergunta: como que Deus cumpre esse grande plano dele? E terceira pergunta: por que que ele faz isso? Por que ele cumpre esse plano? Primeira questão, então, que Paulo nos ensina aqui: qual é este plano de Deus? Dos versículos 3 até o versículo 6, ele deixa isso muito claro. Acompanhem comigo a leitura. Ele diz assim: pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Paulo fala aqui, meus irmãos, a respeito de um grande mistério da parte de Deus. E o grande plano da parte de Deus, meus irmãos, é um plano de salvar não apenas judeus, não apenas judeus religiosos, mas salvar todos os tipos de pessoas. Esse é o grande mistério que para os judeus era algo inimaginável, mas quando é revelado a eles, eles compreendem essa grande graça da parte de Deus. E na verdade, no versículo 3, está escrito que há um mistério sobre o qual Paulo já falou um pouquinho no início. Ele diz o seguinte: esse mistério eu já falei para vocês resumidamente. Volte um pouquinho algumas folhas da Bíblia de vocês, lá para Efésios capítulo 1, versículos 7 a 10, Paulo descreve o que é esse mistério. Ele escreve o seguinte, versículos 7 a 10, no qual temos a redenção pelo seu sangue, falando de Jesus, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Veja qual é esse mistério. Segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas,
tanto as do céu quanto as da terra. Meus irmãos, quando Cristo vem a este mundo e morre naquela cruz, Ele, de uma maneira que nós não compreendemos, porque é muito maior do que nós, mas ao derramar o seu sangue e morrer naquela cruz e pagar pelos pecados, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele de fato tira o pecado. E tirando o pecado do mundo, tirando o pecado daqueles que são de Deus, Ele permite que essas pessoas novamente se conectem com Deus, tenham comunhão com Deus, tenham uma vida com Deus. Isso tudo por meio da sua morte. E Ele faz isso para que nele todas as coisas possam ser unidas. E quando pensamos nisso, pensamos na inclusão também de gentios no corpo de Cristo. Veja que Ele diz que os gentios, aqueles que não são judeus, eles são agora co-herdeiros, ou seja, eles também têm parte na herança que era apenas dos filhos legítimos, vamos colocar assim. Eles são membros do mesmo corpo, o corpo que é o de Cristo, Cristo sendo o cabeça e o corpo dele, e agora não só os judeus, mas também os gentios podem fazer parte do corpo de Cristo. E coparticipantes da promessa. A promessa, meus irmãos, que foi feita no Antigo Testamento para o povo de Israel, que era a seguinte. Abre em Levíticos, versículo 12 do capítulo 26. Só para que vocês tenham esse texto de promessa. Essa é a promessa que foi feita desde o início para o povo de Israel, da qual hoje nós também podemos tirar proveito. Levíticos, capítulo 26, versículo 12. Olha o que Deus promete a seu povo. Ele diz o seguinte: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. A grande promessa de Deus para o seu povo é a seguinte: eu vou ser o seu Deus, e vocês serão o meu povo. E quanto mais nós vemos essa história desenrolando na palavra de Deus, nós vemos que Deus torna isso cada vez mais claro. Deus de Israel como Deus do seu povo e o povo de Israel como sendo o povo deste Deus. Essa promessa, que era apenas para Israel, ela é expandida de maneira exponencial para todo aquele que crê no nome de Cristo. E isso é um grande mistério para o judeu. O judeu pensava que isso era apenas para os filhos de Abraão. Ele pensava que era apenas para aqueles que vinham da linhagem santa, Abraão, Isaque, Jacó, as 12 tribos e por aí vai, até chegar aos mais novos judeus, de modo que aqueles que estavam longe, eles não iriam chegar-se a Deus. E se forem se achegar a Deus, deveriam se achegar ao povo judeu e se tornar um judeu prosélito. Mas quando Jesus vem a este mundo, por meio do seu sangue, Ele inicia uma nova aliança, um novo tempo de promessa, aonde os gentios também são salvos. E isso fica muito claro quando a gente vê em Atos as pessoas que não são do povo judeu sendo salvas. Por exemplo, Atos 10. Eu não sei quantos irmãos conhecem o texto de Atos 10, mas nesse texto nos fala a respeito de um homem chamado Cornélio. E este homem, Cornélio, ele não é judeu, mas ele é alguém que teme a Deus. E então Deus manda Pedro até Cornélio para que Pedro pregue a palavra. E quando Pedro prega a palavra para esse homem, não somente este homem Cornélio, mas aquelas pessoas que estão com ele, e nenhuma delas é do povo judeu, todas elas são salvas. Todas elas recebem o Espírito Santo. Meus irmãos, quando isso acontece, fica muito claro que todos os tipos de pessoas, judeus ou gentios, podem fazer parte do povo de Deus. E veja no versículo 11 do nosso texto, meus irmãos. Efésios capítulo 3, versículo 11.
Tudo isso aconteceu segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tudo isso faz parte do plano eterno de Deus. O grande plano, desde o início, é a salvação de todos os tipos de pessoas. E quando eu falo todos os tipos, eu entendo que a palavra de Deus nos diz que são todas as raças, as etnias, todos os gêneros, todas as idades, todas as culturas, todos os gostos, todos os tipos físicos, todo tipo de pessoa pode ser salva pelo sangue de Cristo. E esse é o grande mistério do Evangelho. E só pensando nessa primeira parte que nós vimos, eu gostaria de levantar 3 pontos principais para você pensar um pouquinho. Primeiro, meus irmãos, se é verdade que a salvação, a princípio, era dos judeus, só o fato de você, hoje, ter a salvação é motivo de grande alegria e de louvor a este Deus. Muitas vezes nós que nascemos e crescemos no meio do povo de Deus, do povo cristão, nós às vezes pensamos que nós fazemos parte dos judeus. Eu pelo menos pensava isso. Eu ouvia as histórias de Davi, Golias e tal, e eu pensava que eu fazia parte desse povo. E mais tarde eu percebi, não, eu não sou judeu. Eu não vim da linhagem deles. Mas ainda assim eu faço parte do povo de Deus. E isso é uma grande misericórdia, uma grande graça da parte de Deus. Se você hoje é salvo, primeira coisa, louve a Deus, glorifique a Deus pela misericórdia dele em salvar pessoas que não eram as primeiro escolhidas, pelo menos do ponto de vista humano. Segunda coisa, meus irmãos, se Deus não faz acepção de pessoas, e Ele salva pessoas de todos os tipos, um conselho para você, não faça você também. Nós não temos o direito de fazer uma acepção que Deus não faz. Nós não temos direito de escolher aquelas pessoas que são dignas e não são dignas da salvação. São ricos, pobres, mais inteligentes ou com menos condição intelectual, mendigos, famosos, todos estes podem ser salvos e devem ser alvo da pregação do Evangelho. E todos nós devemos fazer isso sem acepção de pessoas, porque se Deus não fez, muito menos nós, que somos o seu povo, teríamos o direito de fazê-lo. E em terceiro lugar, algo que eu sempre digo e eu acho importante nós lembrarmos. Não importa quem você seja, não importa os pecados que você talvez tenha cometido, não importa os pecados que talvez tenham cometido contra você, não importa o tamanho da indignidade que você tenha passado ou feito pessoas passar. A grande verdade é que, pela graça de Deus, todos podem ser salvos. E o perdão dele é grande demais para o seu povo. Primeira coisa que esse texto nos ensina, meus irmãos, é qual é o plano de Deus. E o plano de Deus é a salvação de todos aqueles que são escolhidos por ele, e são todos os tipos de pessoas. E a partir, então, dessa questão, eu gostaria de pensar com os irmãos não apenas qual é o plano de Deus, mas como então Deus faz para cumprir esse plano. E ele faz isso passando por duas maneiras principais. A primeira delas diz respeito ao Evangelho de Cristo. Como Deus cumpre esse plano? Primeiro, por meio da graça do Evangelho de Cristo. Veja os versículos 1 e 2 do nosso texto, meus irmãos. Paulo escreve assim: Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada, a vós outros. Esse termo graça de Deus é justamente aquilo que nos mostra que nós podemos ser salvos. Meus irmãos, a verdade é que nós não merecemos a salvação. Se você está nessa igreja já faz algum tempo, você já deve ter ouvido isso, e eu bato sempre na mesma tecla. Nós não merecemos de modo algum alguma coisa de Deus.
A palavra diz que todos nós pecamos, somos pecadores e precisamos da graça de Deus. E não é diferente com você. Desde o início nós pecamos. Se você olhar um pouco para o seu coração, se você olhar um pouco para a sua história de vida, você vai perceber que de modo nenhum você merece alguma coisa de Deus. Eu acho interessante que quanto mais velho a gente fica, e eu não posso falar ainda muito, mas um pouco eu já tenho percebido isso. Quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe que a gente é pequeno e pecador. E quanto mais velho a gente fica, mais a gente descobre pecados que a gente nem sabia que a gente tinha. Meus irmãos, nós somos pecadores. E por vezes nós somos muito pecadores, de modo que de maneira nenhuma nós agradamos a Deus. E quando nós ouvimos a respeito da graça de Deus, que pode trazer para a gente a salvação, isso é uma notícia muito boa. É uma notícia maravilhosa. Tanto é que a palavra chama isso de Evangelho. Evangelho é essa boa notícia, é essa ótima notícia que Deus deu para nós. Veja no versículo 6 o que diz Paulo. A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo, coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, por meio dessa boa notícia que Deus deu ao seu povo, a notícia de que não somos merecedores, mas pela graça de Cristo, pela obra de Cristo naquela cruz, nós podemos sim ser salvos. E quando eu falo de salvação aqui, meus irmãos, eu creio que a igreja às vezes olha isso de maneira leviana, porque acostuma com os termos bíblicos. Mas eu queria que nós tentássemos nos lembrar do significado de sermos salvos e do que isso nos dá direito. A palavra diz que por meio da cruz de Cristo, quando Jesus morre naquela cruz, algo inimaginável acontece. E esse algo inimaginável é o fato de que aquelas pessoas que estavam mortas, elas passam a ter vida. Aquelas pessoas que estavam separadas pelo pecado, elas passam a estar unidas a Deus. De modo que por meio da cruz, nós podemos nos achegar a Deus. No início dessa mensagem, eu perguntei aos irmãos se vocês pensam a respeito da grande maravilha que é nós nos achegarmos a Deus. E a verdade é que se não for por meio de Cristo, de maneira nenhuma nós poderíamos fazer isso. Mas pela graça de Cristo, quando Ele morre naquela cruz, a palavra diz que o véu se rasga de cima a baixo. E quando esse véu se rasga, significa que nós também, judeus e gentios, podemos entrar no Santo dos Santos e conversar com o nosso Deus, como salvos, como aqueles que são remidos por Ele. Quando Ele morre naquela cruz, Ele nos salva, assim como também tinha prometido a salvação aos judeus. Nós lemos aqui um texto no início, meus irmãos, Colossenses, capítulo 1, versículos 18 a 22. Abra de novo esse texto na palavra de vocês. O texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 18 a 22, é um texto muito lindo que fala a respeito de Cristo. E ele mostra qual foi a grandiosidade do ato de Jesus naquela cruz. Ele fala o seguinte sobre Jesus. Colossenses 1, 18 a 22. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas,
Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis, irrepreensíveis. Ou seja, antes de tudo, você como um pecador não era inculpável, não era santo, não era irrepreensível. Era totalmente indigno e sujo para entrar diante da presença de Deus. Pela morte de Cristo na cruz, por meio do seu sangue, Ele então te lava, para que você, perdoado, limpo, santo, irrepreensível, pela obra de Cristo, possa chegar até Deus. E com essa graça, também conversar com este Deus, pedir perdão para este Deus, colocar as suas situações diante desse Deus e ter comunhão com Ele. É por isso que hoje nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Cristo. Meus irmãos, novamente pensando a respeito disso, o Evangelho é uma grande graça, é uma boa notícia da parte de Deus. Se você conheceu esse Evangelho, novamente, louve a Deus por isso. Se lembre de agradecer a Deus sempre por isso. Louve a Deus porque isso não é merecimento teu, mas é graça da parte dele. Segundo, o caminho está aberto, o véu foi rasgado. Jesus já morreu naquela cruz, o seu pecado foi pago. Se você já creu no nome dele, se você já confessou os seus pecados, se você já entregou sua vida nas mãos de Cristo, nada mais te separa de Deus. Nada é maior do que o amor de Cristo naquela cruz. E se você já teve seus pecados perdoados, busque ao Senhor. Vá até Ele, converse com Ele, faça isso com coragem. Muitas vezes, quando nós pecamos, eu sinto que nós temos vergonha de chegar até Deus. E eu entendo isso. E é correto que nós tenhamos vergonha. Mas, acima da vergonha, entenda que o seu pecado já foi pago por Cristo. E se já foi pago por Cristo, não corra dele. Vá até Ele. Mesmo cabisbaixo, mesmo envergonhado, peça perdão pelos seus pecados, busque ao Senhor. Jamais permita que nada te separe deste Deus. Primeiro modo como Deus cumpre o seu plano é por meio da obra de Cristo. Mas o segundo modo diz respeito à ação do seu povo. Ele cumpre esse plano por meio da pregação do Evangelho dos seus ministros. Versículo 7 até o versículo 9 fala a respeito disso. Ele diz o seguinte: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Meus irmãos, esse texto fala a respeito do ministério de Paulo. Paulo, compreendendo o mistério de Deus, que é a salvação de todos, ele então se torna um ministro da parte de Deus e prega o Evangelho. E prega o Evangelho para todos os gentios. E nós vemos isso muito claramente em Atos. Olha só que interessante, meus irmãos. Lá em Atos 10, abram um texto em Atos 10. Eu apenas mencionei ele no início, mas é interessante vocês observarem algo ali. Em Atos 10, nós vemos uma sequência de ações da parte de Deus que nos deixam um pouco perplexos. E nós percebemos que ali, esse texto de Atos 10, vocês podem depois também ler em casa, mas é um texto que nos mostra como que Deus faz as coisas de maneira que surpreende. No início, Cornélio ora a Deus, mesmo ele não sendo um judeu. E a palavra diz que Deus se compadece dele. E ele manda a visão de um anjo para esse Cornélio. Mas o interessante é que quando ele manda a visão de um anjo para Cornélio, ele não prega o evangelho para Cornélio. Ele não prega o evangelho por meio do anjo. O anjo não vai para Cornélio e fala: Cornélio, você tem que crer em Jesus. Não. Ele não faz isso.
de uma maneira que deixa a gente um pouco perplexo. Por que ele manda um anjo e não prega o evangelho? Mas ao mesmo tempo que ele manda um anjo para Cornélio, ele dá uma visão para o apóstolo Pedro. E para Pedro, ele diz o seguinte: olha, Pedro, as coisas que eram impuras, agora não são mais impuras. Aquele povo que era impuro, que eram os gentios, agora eles não são mais impuros, porque o que Deus purifica fica puro. Não interessa o que tenha acontecido até agora. E então a palavra diz que Cornélio, com a visão do anjo, manda buscar Pedro. E Pedro, que tinha tido a visão que Deus deu para ele, entendendo que os gentios também poderiam entrar no reino de Deus, vai até Cornélio. E então Pedro é usado por Deus para pregar a palavra para Cornélio. Olha só o que é interessante nesse texto. Deus poderia pregar o evangelho para Cornélio de várias maneiras. Ele poderia mandar o anjo pregar, ele poderia fazer isso por visão, ele poderia utilizar um dedo e escrever algo na parede, ele poderia fazer mortos se levantarem e falar, ele poderia fazer o que quisesse. Mas o modo escolhido por Deus para que Cornélio cresce foi o apóstolo Pedro. E o modo escolhido por Deus para que pessoas creiam é o seu povo. O povo de Deus é aquele que deve pregar o evangelho. E não só pessoas que nós achamos capacitadas às vezes, como Pedro, como Paulo, e pensamos, ok, eles são capacitados, eles devem pregar o evangelho. Mas o chamado de Cristo para a pregação do evangelho é para toda a igreja. Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e não somente os apóstolos, não somente os 12, mas todo aquele que conhece a Cristo deve ir e pregar o evangelho a toda a criatura. Assim como Paulo recebeu o mistério e pregou o evangelho, nós também, pela palavra de Deus, conhecemos o mistério, conhecemos o evangelho e podemos pregá-lo. E isso não pode ser para nós um peso. Eu vejo que às vezes, meus irmãos, nós olhamos para a pregação do evangelho como um tipo de um peso sobre as costas do cristão. Nós muitas vezes pensamos, mas eu poderia continuar aqui na igreja, eu poderia continuar aqui em casa fazendo as minhas coisas, mas eu tenho que ir para a igreja agora pregar o evangelho, a gente vai ter uma saída evangelística e, poxa, eu não estou querendo fazer isso agora. E é interessante, às vezes, como nós vemos algo como um peso, quando na realidade é uma graça. Paulo, quando fala sobre a pregação do evangelho, ele diz que ele recebeu um dom da graça de Deus, uma graça de pregar aos gentios. Paulo via a pregação do evangelho como uma dádiva que vinha da parte de Deus, porque por meio da pregação do evangelho, não só ele poderia se achegar a Deus, mas também todo aquele que ouvisse. Paulo tinha uma visão muito mais ampla do que nós temos às vezes. Ele tinha a visão do eterno. Os olhos não estavam apenas nesse mundo e nos confortos dessa vida, mas estavam lá no alto, pensando nas coisas de Deus, pensando nas coisas eternas. É por isso que ele diz que é uma graça. Não é porque ele recebia coisas com isso. Nós estamos vivendo em tempos em que pessoas de fora da igreja olham para pregadores e pastores e pessoas que pregam o evangelho e pensam que essas pessoas tiram lucro disso. Mas aquele que prega o evangelho verdadeiramente não tira lucro disso. Ele faz isso pela graça de Deus, para o louvor da glória de Deus. E Paulo não fez isso de maneira diferente. Meus irmãos, Paulo, quando escreve essa carta, ele estava preso. No versículo 1 ele fala, por isso, por causa de vocês, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, gentios. Ele é prisioneiro no sentido de pregar a palavra porque Jesus manda, mas ele é um prisioneiro de fato, na prisão, em cadeias, porque ele pregou a palavra e por pregar a palavra ele foi levado para lá. Paulo perdeu tudo. Perdeu o status, perdeu dinheiro, perdeu amigos, perdeu a igreja que o admirava, a igreja, eu digo, os judeus. Mas apesar de tudo isso, ele olha a pregação do evangelho como uma grande graça da parte de Deus.
E novamente, não apenas esses homens que eram os grandes homens de Deus podem e poderiam pregar o Evangelho, mas todos nós podemos. Às vezes, nós ouvimos algumas indagações. Ok, mas eu não tenho capacidade para isso. Meus irmãos, os primeiros e grandes pregadores da igreja eram, na sua grande maioria, leigos. Nós ouvimos falar sobre Paulo, Pedro e os apóstolos, mas nós temos notícia de muitos outros que ouviram o Evangelho e saíram pregando esse Evangelho. Não apenas Paulo e Pedro e os apóstolos, mas todos aqueles que ouviram da palavra de Deus. Por exemplo, Filipe, que foi um dos diáconos escolhidos. Ele era leigo, ele não fez seminário, ele não foi fazer um curso de teologia, ele não leu a Bíblia 27 vezes. Não, ele não fez isso. Ele conheceu o Evangelho, estudava quanto ele podia e saía pregando a palavra. Porque ele era alguém de fato convertido. Meus irmãos, os leigos pregavam o Evangelho e também nós sabemos que Deus capacita os seus chamados. Meus irmãos, apenas uma aplicação parcial disso, antes da gente entrar no motivo pelo qual Deus faz tudo isso. E eu creio que tenha ficado claro já, mas eu quero dizer isso de maneira muito, muito evidente. Meus irmãos, preguem a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Essa é uma ordem da parte de Deus, é uma função da igreja, é o modo como Deus salva as pessoas. Quando nós não pregamos a palavra de Deus, nós estamos de uma maneira humana de se olhar, mas dessa maneira cortando a possibilidade de pessoas serem salvas. Quando nós não pregamos a palavra de Deus, nós estamos olhando para aqueles que não são salvos, que estão indo para o inferno, para a condenação, estamos deixando. Eles estão morrendo, nós estamos deixando. Quando nós não pregamos a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, porque essa é a vontade dele. Meus irmãos, além de nós entendermos qual é o plano de Deus e como Deus cumpre esse plano, então agora o texto nos mostra qual é o objetivo deste grande plano de Deus. Por que Deus cumpre esse grande plano dele? E a resposta para isso, meus irmãos, é para que ele manifeste a sua glória, para que ele manifeste a sua multiforme sabedoria. Meus irmãos, a glória de Deus é sempre o seu objetivo principal. Se você ler a carta de Paulo aos Efésios, você vai observar que desde o início do capítulo 1 em diante, ele fala sobre a glória de Deus. Acompanhe comigo no capítulo 1 aí. Veja o que Deus fala sobre a sua glória. Capítulo 1, versículo 6, ele fala que ele faz tudo isso para louvor da glória de sua graça. Veja no versículo 12, do capítulo 1, a fim de sermos para louvor da sua glória. Veja no capítulo 1, versículo 14, em louvor da sua glória novamente. Versículo 17, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Veja no capítulo 2, um pouquinho para frente, no versículo 7, a razão pela qual ele salva as pessoas. Versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. E veja no versículo 8 e versículo 9 desse capítulo 2, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie, apenas Deus. Meus irmãos, a salvação e todo este plano de Deus é para a glória dele. Essa é a razão. Versículo 10 do nosso texto, ele diz que ele faz tudo isso para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. A igreja de Cristo, aquela que foi salva e comprada pelo seu sangue, aquela que foi alvo do amor de Cristo, aquela que é a revelação desse grande mistério, é o modo como Deus é glorificado até nas instâncias celestiais. Meus irmãos, eu não sei se vocês pararam para pensar na grandiosidade que é a igreja. Meus irmãos, a igreja não é uma comunidade local apenas.
Se nós olharmos aqui entre nós vemos já pessoas diferentes, de passados diferentes, com pensamentos diferentes, de famílias diferentes. Meus irmãos, multiplique isso pelo mundo. Pessoas que são salvas não só no Brasil, mas são salvos também nos Estados Unidos, que são salvos também na China, que são salvos na Rússia, que são salvos em tantas localizações diferentes, com culturas diferentes, de modos diferentes. Meus irmãos, essa é a multiforme sabedoria de Deus. Deus salva pessoas de todos os tipos em todos os locais. Multiplique isso por todos os tempos. Se Deus salva em todos os locais, Ele também salva desde o início. Desde aquele povo que era judeu, até o povo que era o grego, até o povo que era o romano. Meus irmãos, o plano de salvação de Deus revela uma sabedoria multiforme, de muitas formas da parte de Deus. Multiforme é a palavra no grego que dá uma ideia de, por exemplo, uma túnica que é feita de várias cores diferentes. É a ideia de que Deus, na sua sabedoria, Ele salva pessoas de todos os tipos e de maneiras diferentes. E isso mostra a glória dele. Eu imagino até os anjos, os principados e potestades, do bem e do mal, olhando para isso e falando: Deus é grande mesmo. Deus é poderoso para salvar tudo isso de gente, de tantos jeitos diferentes, por tantos modos diferentes. Meus irmãos, eu já vi gente sendo convertida porque leu a Bíblia e Deus converteu o coração. Mas já vi gente sendo convertida porque uma grande tragédia aconteceu na sua vida e Deus quebrantou o coração. Eu já vi gente sendo convertida porque perdeu alguém na família e Deus mostrou o caminho e com o coração quebrantado foi salvo. Eu já vi gente sendo salva de todo jeito, de todas as maneiras, pela multiforme sabedoria de Deus. Deus salva de várias maneiras o seu povo, e isso mostra a glória dele. E nós também, a exemplo até dos anjos e dos principados e dessas potestades, desses poderes todos que são espirituais, nós também devemos glorificar ao nosso Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez. Se você está na igreja hoje, é pela graça dEle, é pelo Evangelho dEle, é pela ação de Cristo naquela cruz. Meus irmãos, só para nós concluirmos o que nós pensamos hoje sobre o Evangelho e sobre a graça de Deus. Nós vimos que existe um grande plano da parte de Deus. E este grande plano é a salvação do seu povo, de todos aqueles que são dele, de todos os tipos de pessoas, não apenas um tipo seleto, mas todos aqueles que são deste mundo podem ser salvos. E como que ele cumpre esse plano? Pela graça do Evangelho de Cristo, pelo que Jesus fez naquela cruz, ao morrer pelos pecados e literalmente pagar por nossos pecados, e também pela pregação do Evangelho. Como diz a palavra de Deus, como crerão, se não há quem pregue? Nós somos o modo como Deus escolheu para a pregação do Evangelho, os seus ministros e também, por extensão, toda a igreja. O modo como Deus cumpre o seu plano é pela graça do Evangelho de Cristo e por meio dos seus pregadores. E para que ele faz tudo isso? Para manifestar a sua multiforme sabedoria e ser glorificado por isso. Então, meus irmãos, apenas algumas aplicações para nós pensarmos. Primeiro, novamente, pregue o Evangelho e pregue a toda criatura, sem exceção. Sabendo que Deus nos capacita, sabendo que nós somos chamados para isso. Segundo, aceite todos aqueles que forem trazidos pelo Evangelho. Não faça acepção de pessoas. Deus, na sua graça, traz pessoas de todo tipo e pessoas que talvez você até não considere muito normal pelo seu grupo
de amigos, pelo seu ciclo de pessoas. Mas a graça de Deus é ampla demais. E as pessoas são salvas de todos os tipos. E a função da igreja é recebê-las de braços abertos. Não receber os pecados, é claro. Mas a santificação é um processo. Não devemos, como igreja, pedir para que pessoas cheguem até nós santas, mesmo porque nós não somos. Mas recebê-las da maneira como estão e ajudá-las na sua santificação. E, meus irmãos, nós podemos também descansar. Descanse sabendo que, mesmo você não sendo um judeu, pela graça dele, você hoje pode ser salvo. Em último lugar, glorifique a Deus. Glorifique pela obra que Ele fez, pela sua multiforme sabedoria e por tudo o que Ele continua fazendo em nosso meio. Hoje nós iremos tomar a Santa Ceia, tomar deste cálice que representa o sangue de Cristo que foi derramado naquela cruz, e comer do pão que representa o corpo de Cristo que foi traspassado pelos nossos pecados. Meus irmãos, quando você fizer isso, lembre-se do que significa fazer parte do corpo de Cristo, do que isso custou, e glorifique a Deus, porque mostra não somente o amor dele, mas uma sabedoria multiforme que foi desde o início sendo desenvolvida até que nós chegássemos a esse momento, neste culto, todos salvos, tomando a Santa Ceia para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós lemos a Sua palavra que nos mostra a verdade. Queremos agradecer ao Senhor pela Sua graça sobre nós, pelo Evangelho que o Senhor nos mostrou por meio de Cristo, por essa boa notícia, Pai, de sermos salvos. Sabemos que não somos merecedores, mas também sabemos que o Senhor é gracioso e misericordioso, e com o Senhor está o perdão. Agradecemos ao Senhor imensamente e pedimos, Pai, ajuda-nos a sermos dignos desse chamado. Ajuda-nos a vivermos glorificando ao Senhor como pessoas que são salvas e viver pregando o seu Evangelho como pessoas que foram chamadas para isso. Dá-nos essa graça, pedimos, nos ajude a ver como tudo isso é uma dádiva das Tuas mãos. Rogamos essas coisas em nome de Jesus. Amém.